Olá pessoal, vamos iniciar então as orientações para o material de complementação escolar de História para a semana de 25 de maio. Bom, vocês já me conhecem do vídeo passado, eu sou a professora Ana Beatriz Souza da Escola Municipal Átila Nunes e essas dicas importantes nós não podemos esquecer. Então sempre anote em seu caderno a semana da tarefa, essa semana 25 de maio, e o título do conteúdo, no caso, Revolução Francesa. Leia atentamente todos os textos. Anote as palavras mais difíceis para procurar no seu significado no dicionário. Fique sempre atento ao enunciado das questões e responda aquilo que foi perguntado. E não esqueça de registrar tudo em seu caderno. Uma outra dica é registrar também as dúvidas. Se você teve alguma dúvida, anote no seu caderno para poder retirar a dúvida depois com o seu professor. Combinado? Então, vamos ao trabalho. Essa semana, a matéria de vocês é relacionada à Revolução Francesa, a uma etapa específica da Revolução Francesa. Para isso, a gente precisa relembrar alguns pontos. Então, que pontos seriam esses? Como era a sociedade francesa antes da Revolução, como é que estava organizada essa sociedade e as causas que levaram à Revolução. Então, a primeira coisa é esse quadrinho 1, a divisão da sociedade francesa. A sociedade francesa é uma sociedade de antigo regime. O que isso quer dizer? Ela é estamental, ela é dividida em estados. Sempre que a gente tenta representar uma sociedade, a gente representa em formato de um triângulo, onde quem está no topo é elite e por ser mais fino e menor quantidade, e quem está na base do triângulo, que é essa parte mais larga, também é a base da sociedade e que está em maior quantidade. Na França, o primeiro estado ele domina todos os outros. O segundo estado é a nobreza, o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza e o terceiro estado é a burguesia, o sans-culotte e os camponeses. Qual é o grande problema? A ideia dos privilégios e das obrigações. Então, o primeiro estado tem privilégios e o terceiro estado só obrigações. E aí a gente vai para o quadrinho 2. Qual foi o grande problema? O grande problema foi a indignação que as pessoas tinham com relação à monarquia, à atuação da monarquia na França. Essa monarquia, como bem vocês viram no ano passado, ela é uma monarquia absolutista, ou seja, poder ilimitado nas mãos do rei por direito divino. Bom, aí a gente vai para a terceira. Quais foram as causas da Revolução Francesa? Então, basicamente, a questão financeira. É a Guerra dos 7 Anos, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde a França vai ajudar, e o Tratado Comercial de 1786. Então, esses foram os principais problemas econômicos para a França. E quando a gente vai para o 4, a gente vai para as questões políticas e sociais. E essas questões elas são super importantes porque o luxo da nobreza e os gastos faz com que o povo passe fome e comece a se revoltar. Então, basicamente, são essas as causas da Revolução. E isso vai gerar o quê? A convocação dos Estados Gerais pelo rei Luís XVI e, a 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha. Lembre-se, a data de início da Revolução Francesa é simbólica, é o 14 de julho de 1789, por conta da tomada da Bastilha, ok? Para saber mais sobre o conteúdo, é só vocês consultarem o material didático carioca entre as páginas 273 e 276. Lá vocês encontram tudo mais explicadinho e que vai auxiliar em todo esse processo de feitura desse material, ok? Então, como é que veio o material para vocês nessa semana? O material dessa semana é assim, a gente só tem uma página, bem pequenininho, né? Lá na página 5. E lá na página 5, ele vai fazer uma revisão para que a gente pense exatamente nesse terceiro estado, nessa burguesia que vai dominar a França no período chamado período do terror. Essa burguesia ela era dividida entre jacobinos e girondinos. Os girondinos eram a alta burguesia, os grandes comerciantes, aqueles que tinham um pouco mais de dinheiro. E os jacobinos é a pequena burguesia, né? Os pequenos comerciantes, profissionais liberais. E essas tendências eram bem diferentes. Os jacobinos e os girondinos, eles eram divergentes em vários pontos. Daí é que vem também a ideia de direita e esquerda, ok?
Olhem lá no material didático carioca. Bom, se a gente consultar a página 275 do material, a gente vai lembrar exatamente essas principais questões e essas principais correntes políticas. Vamos lá? Então, lá na página 275, a gente tem essa visão aí. Então, nesse quadrinho azul, nós temos as correntes políticas, está destacado, é só vocês olharem. E no quadro branco, logo abaixo, à esquerda, as principais medidas do governo revolucionário. Gente, olha, prestem atenção, se você não está com esse seu material didático carioca em mãos, basta acessá-lo no endereço multirio.rj.gov.br. Lá você tem acesso a todo esse conteúdo, a toda essa apostila do primeiro semestre. Não esqueçam, tá? Vale a pena vocês olharem. Então, vamos voltar para o nosso material. Lendo a página 275, a gente já consegue fazer as duas atividades que são pedidas. A primeira atividade: quais foram as medidas tomadas pelo Tribunal Revolucionário iniciadas em 1793? Onde é que a gente vai encontrar isso? Lá na página 275, nesse quadrinho branco. A outra questão é qual grupo político foi responsável pela implantação da política do terror. Também na página 275 a gente consegue encontrar nesse mesmo quadrinho branco, ok? Então é super importante que vocês tenham esse material didático carioca em mãos. E eu volto a falar, não tendo, basta acessar o site da Multirio, lá você consegue baixar ou ver online, ok? E mais sobre a Revolução Francesa, o que a gente pode saber? Bom, lá na página 6 a gente tem a interface entre a história e a matemática, para a gente entender que é super importante pensar que nenhuma disciplina é isolada. Então, o que a gente fala aí? Que uma das causas, uma das questões da Revolução Francesa foi o sistema métrico decimal, né? A forma da gente medir as coisas. E aí nós temos duas dicas de páginas, de sites, de pequenos vídeos que vão incentivar vocês a procurar. Nessa página, logo abaixo, temos alguns exercícios de matemática, mas vale a pena vocês primeiro olharem essas duas indicações do YouTube para poder depois realizar essas atividades com os seus professores, ok? Então, a partir de agora, a gente vai inaugurar uma sessão chamada Fica a Dica. O Fica a Dica são indicações de séries, de filmes, de documentários, de livros legais para a gente conseguir assistir e entender. Então, no Fica a Dica de hoje, nós temos duas partes. A primeira parte, séries e documentários, e aqui a gente tem uma série produzida pelo canal History Channel, que é muito legal, que fala todo o processo da Revolução Francesa, que vocês acessam no YouTube, nesse endereço que está aí, e dois programas da Multirio também sobre Revolução Francesa. O primeiro é a pré-Revolução Francesa, ou seja, o momento anterior da Revolução, e o segundo vídeo é exatamente sobre esse momento que a gente está trabalhando essa semana, sobre a Revolução Francesa e o processo decorrente dela. No Fica a Dica de filmes, são 3 as indicações. Danton, o processo da Revolução. Esse filme é um pouco mais de discussão política e vai falar sobre um dos homens que foi guilhotinado na Revolução Francesa. Ele era um jacobino, advogado, e eu não vou contar o resto do filme. A segunda indicação, Maria Antonieta, que é um filme mais novo, que fala sobre a rainha da França, a esposa do Luís XVI, e fala sobre todo o processo dela, desde a sua saída da Áustria, bem jovem, até a sua chegada na França e o início da Revolução. Ele não aborda exatamente a Revolução, mas fala sobre a Maria Antonieta e como que ela se torna um ícone da moda. E o terceiro filme, Os Miseráveis, que é baseado na obra do Victor Hugo, e fala exatamente sobre as condições miseráveis em que viviam os trabalhadores e a população francesa. Ele é um musical super concorrido e muito condecorado, muito festejado no Oscar. Então, vale a pena assistir, tá bom? E, para que a gente não perca, nós temos hoje um mapa mental da Revolução Francesa. O que é o mapa mental? É um resumo de forma colorida e de fácil entendimento. A dica dessa semana é que você tente fazer o seu mapa mental. Então, olhem o mapa mental que está aí na página e tentem fazer o seu próprio mapa mental da matéria, ok? Então, bom trabalho a todos, fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!